A galera tá chegando aos poucos aí. Primeiramente, boa noite a todos. Vamos iniciar aqui mais uma live, essa quarta-feira. Hoje vou ter o prazer de falar com o Charles Mário, um dos maiores atletas da história do nosso país. Um atleta que está conectando aqui agora. Ele que é campeão do Mister Universo E Profissional. aí, Rafael, como é que tá? Tudo bem? Fala, Bom Charlinho. Boa demais. noite. Tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. Estou muito bem. E você? Você tá me ouvindo bem? Tô bem. Vamos. Só um minutinho, Rafa. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Ok, claro. Ok. Tá. Beleza. E aí? Tá me Já vou ouvindo bem mostrar aí? aqui um negócio aqui, ó. Bem legal, ó. Ó, essa aí Correria mesmo. é. Essa aí foi uma das revistas assim que eu mais me emocionei quando chegou nas bancas aí. Fiquei esperando. Foi logo que eu ganhei o Mister Universo profissional. 2010, né? Foi 2010, isso. Bacana demais, cara. E você já tinha quanto tempo de carreira quando você teve esse título aqui de Mister Universo profissional? Ô, Rafael, eu comecei no bodybuilding em 91, né? A minha trajetória foi bem engraçada, porque, tipo assim, eu comecei a treinar já com o intuito de ser atleta. Então, eu já tinha isso em mente. E eu fui incentivado por muitos colegas dentro da academia, a primeira academia que eu treinei em Belo Horizonte, que era a única academia, não, a única não, era em Belo Horizonte tinha 3 academias de bodybuilding. Uma delas era a KG Ginástica, que foi uma das primeiras. Tinha a Academia Roma, que era do Sidney Bicudo, o nosso grande mestre Bicudo, né? E também tinha a Vikings de Ouro, que era a academia do Dizinho. Inclusive, o Dizinho era presidente da federação na época, né? E a Academia Hércules, também no centro de Belo Horizonte. Era 4 academias de bodybuilding. E eu comecei na KG Ginástica, né? Tinha alguns atletas lá que competiam. E logo quando eu entrei, eu tive um incentivo de vários desses atletas para entrar para o bodybuilding. Só que eu era muito magrinho e tinha muita dificuldade de aumentar a massa muscular, porque eu pesava 56 quilos na época, todo empolgadinho na academia, e a galera me chamava de graveto, porque eu era o magrelinho da academia, né? No meio daquele tanto de monstro. Porque naquela época, quem fazia bodybuilding gostava dessa modalidade mesmo, era atleta de raiz, porque a gente iniciou numa época em que esse esporte era um esporte altamente cheio de preconceitos da sociedade. Então, assim, as pessoas ridicularizavam quem praticava musculação, achava que era um esporte de pessoas que não têm o que fazer, de pessoas sem intelecto, sem uma meta na vida. E eu lembro que quando eu comecei, eu sofri várias retaliações, né? Inclusive, meus pais foram contra, muitos amigos, meu chefe na empresa onde eu trabalhava também. Então, assim, ninguém apoiou. Mas eu tinha uma coisa em mente. Eu falei, não, eu quero ser atleta e eu quero fazer esse negócio. Eu quero competir nesse tal de bodybuilder aí, né, no fisiculturismo, que era na época. E me empenhei, né? Minha primeira competição foi no ano de 91, 1991. Foi quando eu competi o primeiro campeonato estreantes em Minas e fiquei em segundo lugar. Na época, ainda não treinava com o Bicudo, com o Sidney. E depois disso, eu participei de várias outras competições, mas eu não ganhava nada. Meu nível ainda era muito baixo, né? Eu devo ter competido umas 6 ou 7 competições
e não ganhava nada. Nossa. Mas eu, mas eu era muito teimoso, sabe? Eu falei, não, eu quero ganhar essa porra, eu quero ser, eu quero ser campeão. Eu vi a revista daqueles caras assim nas bancas lá do Wilson Santos na época, Adolfo Costa, né? Hugo Faria, que eram os atletas daquela época que eram os melhores do Brasil, né? Na verdade, que tinha maior repercussão no Brasil, Enzo Perondini, entendeu? E eu falava, não quero ser igual a esses caras, eu vou ficar igual a esses caras e custe o que custar, pode demorar o tempo que for, mas eu ainda vou ser campeão desse negócio. Foi quando em 96, não, 96 não, em 94 eu ganhei uma Copa Belo Horizonte, fui campeão Mister Belo Horizonte, e em 96 eu falei assim, não, agora chega de perder competição, eu vou treinar com alguém que realmente vai me saber, que vai saber fazer eu ser um atleta de peso. E o único cara que conhecia sobre bodybuilding em Belo Horizonte era o Bicudo, o Sidney Nunes. O Bicudo tinha uma academia, Academia Roma, que essa academia ele tinha mais de 50 atletas competindo na época. E era o seguinte, os atletas dele chegavam na competição e ganhava todas as colocações. Aí, todos os primeiros lugares e segundos lugares eram dos atletas dele. E os terceiro, quarto, quinto ficava para o resto da galera. E eu estava no meio dessa galera, né? Eu falei, não, eu também tem que ganhar primeiro lugar, eu tenho que entrar para o meio desses caras aí e fazer o que eles estão fazendo aí, porque eu também quero ganhar, pô. E foi quando eu fui treinar com o Bicudo, a primeira vez, em 96, e ele me fez uma preparação, nós fizemos uma preparação em 6 meses, e foi o físico que mais me surpreendeu desde quando eu iniciei a competição. Nesse campeonato que ele me levou, eu fui campeão da minha categoria, campeão overall. Foi uma Copa chamada Copa JOSP na época, em 96. Daí para frente eu ganhei todas as competições no Brasil, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro. Fui 10 vezes campeão brasileiro, não, campeão mineiro, 7 vezes campeão brasileiro. Ainda nessa época eu ainda competia pela IFBB, né? Porque não existia a NABA no Brasil. E aí, eu migrei para a NABA em 2002. Eu tinha parado de competir em 2000. Foi meu último título pela IFBB como campeão sul-americano. E fiquei 1 ano, 2 anos parado. Em 2002 eu retornei na NABA. Foi quando a NABA tinha chegado no Brasil forte, né? Porque os atletas que eram da FEPAM, que era a Federação de São Paulo, todas migraram para a NABA, porque o presidente da IFBB em São Paulo, ele foi para... Ele saiu da IFBB e fundou a NABA no Brasil, que foi o seu Eugênio, né? Então, os atletas já seguiam o seu Eugênio, todos os atletas que eram da IFBB foram para a NABA e o Magnani continuou com a IFBB e alguns atletas lá, né, competindo pela IFBB ainda. Inclusive o Zé Carlos, que nós, né, conversamos aí, né, na primeira live, segunda-feira, né? O Edson Serafim continuou também na IFBB, mas grande parte dos atletas foram para a NABA. E um dos primeiros que tiveram respaldo foi o João Bispo e o Edson Prado, né? Foram os primeiros atletas a saírem do Brasil para competir o Mister Universo. E o Edson Prado foi o primeiro campeão Mister Universo da classe 2, né? No Brasil, foi onde ele deu aquele estouro, aquele boom, né? E desde então a NABA foi crescendo, crescendo e desenvolvendo atletas. Eu continuei
competindo. Eu voltei competindo na NABA. Minha primeira competição na NABA eu não fiz nada, porque eu cheguei de 2 anos parados sem competir. Eu fui competir na NABA e nesse campeonato eu não ganhei nada. Eu fiquei em 7º lugar, fiquei bem frustrado. Voltei para Belo Horizonte, na época estava eu, Maradona, nós fomos em comboio para São Paulo competir, um ônibus cheio de atletas, o Cláudio Vidal, o presidente nosso da época, né? Ele sempre manteve a galera junto, então, assim, ele alugava os ônibus e aí ia a equipe inteira de Minas para competir em São Paulo. E nós íamos junto e voltávamos juntos. Nesse campeonato, em 2002, eu não tive nenhum respaldo. Mas aí eu pus na cabeça, não, eu vou voltar firme, porque 2003 eu quero vir e ganhar tudo. E aí foi quando eu retornei em 2003 e competi o Campeonato Mineiro, ganhei o Campeonato Mineiro, fui para São Paulo, ganhei o Campeonato Brasileiro e também fui campeão da Copa São Paulo nesse ano, a Copa Cidade, Troféu Cidade de São Paulo, campeão overall também. E 2004 ganhei todas as competições também em Minas, São Paulo, né? Brasileiro, essas coisas. E o meu primeiro Mister Universo, né? Que foi quando eu sagrei a primeira vez campeão Mister Universo, foi em 2004. 2004 foi a primeira vez que eu saí do país mesmo para competir tão longe na Inglaterra, né? E 2005 voltei, ganhei a categoria e também ganhei o overall, foi o título que me deu direito de ir para o Pro. Né? É a primeira vez que um atleta brasileiro também conquistava um overall no Mister Universo foi em 2005, né? Entrou com o meu nome, Charles Mário e tudo. Esse nome foi para o Hall da Fama. E eu fiquei competindo na NABA de 2006 até 2008 no Pro, né? Ali competindo, sempre ficando entre os primeiros, né? Terceiro, segundo, terceiro, né? Mas não primeiro lugar. Em 2009 eu me cansei um pouco, a IFBB estava começando a fortalecer de novo no Brasil com o Pagnani. Foi quando começou a ter os campeonatos. O Pagnani começou a levar os atletas do Brasil para competir no Arnold Classic. Inclusive, eu fui um dos primeiros atletas do Brasil a competir no Arnold de Ohio, nessa época. Era eu, o Júlio Balestrin, quem mais? Eu, Júlio Balestrin, o Isaac, acho que foram só esses, foram poucos atletas. E nesse ano de 2009 eu ganhei o primeiro Arnold Classic em Ohio, na minha categoria. Nessa época eu competi até 80 quilos. E ganhei a categoria, né, amadora. E 2010 o pessoal da NABA falou, não, Charles, você tem que voltar, você já é atleta pró, se você ficar sem competir na NABA, você vai perder seu direito de pró, então você tem que competir esse ano, porque 2009 eu não competi na NABA, mas 2010 eu precisava competir de novo no pró. E aí foi quando eu tive a linda experiência de competir no pró e ganhar o campeonato profissional, ser o campeão pró do ano de 2010, né? Foi quando saiu essa revista aí, né? Foi o maior título que o Brasil teve em 2010, porque não se tinha ainda um campeão overall no Mister Universo e também não tinha nenhum campeão profissional ainda no Brasil. O primeiro campeão pro no Brasil foi o Charles Mário. Depois vieram outros, né? Veio a Juliana Malacarne, né? Que competiu
campeonatos profissionais dos Estados Unidos, foi também campeã Mister Olímpia, é, e, e por aí. E teve alguns outros aí atletas, né? Mas eu lembro assim que o primeiro pró mesmo a ganhar título no Brasil foi, foi eu em 2010. E aí, desde então, né, estou continuando, né? Compito ainda no profissional. É claro que desde desse campeonato eu não voltei a ganhar um título expressivo de novo, de primeiro lugar no Pro, porque é difícil, Rafael. Um atleta que sai do amador para competir em nível profissional, ele tem que viver como profissional. E no caso, eu ainda não tive ainda a chance de viver como pró ainda, porque né, eu sou um atleta que eu ainda dependo do trabalho para me manter, não tenho patrocínio, então assim, isso é uma das coisas que mais assim mata o atleta, porque você precisa trabalhar, você precisa é, treinar, você precisa descansar, você precisa comer na hora certa, e muitas vezes por causa do trabalho, por causa da sua atividade, você não consegue focar 100%, né? É claro que eu digo que isso não é desculpa para ninguém. Muitos atletas de alto nível, como Ronnie Coleman, por exemplo, ganharam o Mister Olímpia ainda trabalhando, né? Na época, eu lembro que o Coleman ainda trabalhava na polícia, né? Comia ainda dentro da viatura. Mas, assim, é muito mais hard, é muito mais difícil, né? Você ser um atleta pró e ter que manter competindo entre prós que muitas vezes estão fazendo coisas melhores do que você, está focando às vezes 100%. Mas é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu me vejo fazendo sempre, é uma coisa que eu não vou parar. O ano passado eu competi o Mister Olímpia Amador na Inglaterra e também fui campeão da minha categoria no Mister Olímpia Amador. Isso me deixou assim muito feliz por um lado, mas também um pouco desapontado por outro. Porque um atleta que já está competindo em nível profissional, ele nunca quer voltar para o nível Aham, amador, sim. né? E eu me vi numa condição de ter que voltar de novo para o nível amador, por não estar em condições de me manter competindo no nível profissional da forma que eu levo, porque a grande maioria dos atletas que se tornam pró acabam ficando esquecidos, porque muitos poucos conseguem sobressair e ganhar competições de alto nível. Esse é o maior problema que eu vejo hoje das federações, está dando tanto Procard para todo mundo, e isso pode ser estar dando um tiro no pé do atleta, entendeu? Porque às vezes o cara fica todo É porque empolgado, fica eu sou complicado pro pró, atleta. eu sou pró, eu sou isso, eu sou aquilo, mas na hora que ele vai ver a realidade da coisa, ele vê que só o título de ganhar o direito de competir entre os profissionais não é tão fácil assim. Não é brincadeira. Você ganhar um campeonato profissional pode se considerar que você está muito no top, entendeu? E é isso aí Entendi. que eu tenho, né, para estar falando sobre essa questão. Já deu uma aula pra gente aí de cara. Não precisa nem perguntar nada, você já deu uma aula de bodybuilder, de persistência, porque às vezes o cara acha, o Charlinho, quem tá chegando no esporte, que já vai chegar e já vai ser campeão, que já vai ganhar tudo, e que já vai virar Não, não é. profissional, e que já vai ter patrocínio, e não precisa trabalhar Não, mais. não é assim. Isso é historinha de fada. Quem acredita nisso está altamente enganado. Porque eu te falo uma coisa, Rafael. É, persistência no esporte, isso faz de você um verdadeiro bodybuilder.
não significa que você vai competir todas as vezes e vai ganhar. Por mais que você esteja numa condição extrema, numa condição ótima, numa condição assim de ser vencedor, entendeu? Por várias vezes eu competi em condição que, olhando para mim, eu não perderia uma competição e perdi. E mesmo assim, aquilo te deixa frustrado na hora, mas aquilo não pode te esmorecer a ponto de você largar tudo, deixar tudo, porque o verdadeiro bodybuilder mesmo, que é cara que é guerreiro, ele, ele vai numa competição, por mais que ele perca essa competição, ele ainda continua olhando para frente e continua buscando o seu objetivo. Não é uma ou duas competições que vai tirar ele da praça. E nós somos guerreiros, entendeu? O momento de nós estarmos ali no palco, mostrando o nosso trabalho, isso é muito subjetivo, entendeu? Porque muitas vezes o atleta ele deve vencer a ele próprio. Porque o que eu penso? Se um atleta ele se considera muito bom, ele não vai continuar naquela condição sempre. Ele precisa mostrar mais serviço. Se ele vai numa competição no próximo ano e ele está a mesma coisa, significa e atesta que ele não melhorou muito o seu físico. Mas se ele vai nessa competição e consegue mudar 20, 30% do que era no ano passado, pode se considerar que você já é um grande vencedor. A questão de você subir no palco e receber um prêmio, uma medalha, isso é subjetivo, isso vai muito da decisão do juiz na hora. Às vezes dele gostar do seu físico, dele achar que você está num nível para poder ganhar aquela competição ou não. E muitas vezes, de repente, você também está competindo com atletas muito bons, de nível muito elevado. Então, assim, é subjetivo, mas é importante que você esteja ali o tempo todo, o momento todo, entendeu? E nunca se, tipo assim, desistir disso. Você está entendendo? Perfeitamente. Cara, o Bicudo até ele fala muito isso comigo. Quando eu lá com ele, lá quando a gente se encontra para ajustar a preparação, essas coisas, ele sempre me falou o seguinte: o grande atleta, ele tem que sempre estar apresentando uma versão melhor que a outra. No próximo campeonato você tem a obrigação de vir melhor. Aí sim você é um grande atleta. Porque quando você chega melhor, você surpreende. Os juízes que te viram no ano passado falam assim, poxa, aquele cara melhorou. Melhorou a perna, melhorou um braço, está com as costas mais cortadas. Então, é isso. A gente não consegue alcançar a perfeição sempre, tá entendendo? Mas você pode melhorar um pouquinho a cada ano, um pouquinho a cada ano. Bodybuilding não é igual o pessoal acha que é aí, igual hoje em dia. O pessoal acha que em 5 anos eu vou ser o campeão do Mister Olímpia, né? E aí a pessoa coloca aquilo como uma meta, mas depende muito de como o físico dele vai responder e vai amadurecer até chegar ali. E hoje em dia o que eu vejo que o pessoal erra demais é em querer fazer a sua estrela brilhar muito rápido e abusar demais de, às vezes, drogas, de coisas que são altamente prejudiciais, talvez não no momento, mas no futuro, sim. E tudo em busca de querer atingir uma glória repentina, e às vezes a pessoa nem chega lá. Ou às vezes quando chega, ganha uma competição, mas depois ela não aparece mais. A estrela dela apaga. Eu acho que no bodybuilding vale muito a pena a consistência. A consistência decorrente de uma regularidade que você posiciona para você mesmo, entendeu?
E é isso que vai te levar à frente. É isso que vai lá na frente te dar maturidade, vai te dar solidez para você ser um atleta, tipo assim, de qualidade, um atleta realmente formado e forjado a ferro, né? Que o que eu vejo na maioria da galerinha hoje aí, a galerinha, hoje em dia, ela é muito forjada a drogas, a produtos, a suplementos, às vezes que utiliza como suplementos, mas, na verdade, ele ainda não conseguiu construir massa muscular suficiente para ter um físico maduro. Às vezes até fica grande, às vezes até fica numa qualidade muito boa, cresce, mas às vezes é muito mais hipertrofia sarcoplasmática, que é aquele ganho, aquele pump que você tem no músculo, do que a hipertrofia miofibrilar. A hipertrofia miofibrilar é que vai te causar a maturidade suficiente para você ter um físico, uma qualidade surpreendente, que são os detalhes, que isso você só alcança ao longo dos anos trabalhando. Não é assim repentinamente. O cara aparece, né, muito bom talvez, muito definido, com um volume muito bom, mas ele ainda não tem aqueles músculos entrando, aquele músculo, sabe, aquela musculatura deep, né? Separação muscular, que é a coisa que você vai alcançar ao longo dos anos com o trabalho. Por isso, eu não acredito num bodybuilder que seja realmente muito bom com menos de 10 anos de trabalho. Falou tudo, cara. O Bicudo apareceu aí, tá mandando um abraço também. Tá Bom demais. parabenizando sua carreira, nosso Grande mestre aí. mestre, nosso mestre Eu, Bicudo. O eu tenho Bicudo, a tipo sorte. assim, tem um apreço muito grande por ele, porque é o cara que me motivou a vida inteira, é o cara que sempre acreditou em mim, na minha carreira, e até hoje ele me motiva, ele me estimula a fazer o melhor. E, tipo assim, todos os títulos que eu tenho até hoje eu devo a ele. Porque realmente ele foi o cara que teve comigo todo o tempo, né? A minha vida toda como bodybuilding, ele teve comigo. Foi o cara que, tipo assim, nunca me largou. Tipo assim, eu tenho mais ou menos 29 anos de amizade e trabalho com o Sidney Bicudo. Eu tenho 27 anos de idade. Você não tinha nem nascido, eu estava levantando o troféu. Pois é. Eu tenho a sorte de ter ele comigo. E você também é um cara que a gente já fez um trabalho junto. E eu ganhei muita massa muscular quando a gente trabalhou junto. E aí, quando eu fui treinar com o Bicudo, eu te contei, eu vi que você ficou muito feliz também, que eu estava sendo preparado por ele. E consagramos campeões ano passado, logo na minha estreia, foi muito legal. Eu estreiei, inclusive, no Campeonato da ANABA, o Cláudio Vidal estava lá, inclusive. E antes dele anunciar que eu tinha ganhado a Class 3, a minha categoria, ele virou para mim e falou assim, seu lugar é com o Charlinho. Ele falou isso para mim e eu nunca vou esquecer disso aí, cara. Valeu, muito obrigado. Eu fico muito feliz, lisonjeado demais, porque, tipo assim, eu acho que o que a gente planta nesse esporte, eu acho que tipo assim, a motivação que a gente causa em vocês, né? O pessoal que está começando agora e que quer isso e que almeja esse objetivo. Então, assim, para nós ficamos lisonjeados por vocês dar tanto valor ao trabalho e querer ser como nós fomos também, entendeu? E isso é importante demais. Show de bola, cara. E eu realmente fico muito feliz de poder estar conversando com você, porque realmente você é um exemplo total de carreira para qualquer um que esteja começando nesse esporte, queira seguir uma trajetória nesse esporte. Você é um grande exemplo aí que todos deviam seguir, assim como José Carlos, assim como Edson Serafim e outros atletas que nós temos. Nessa época de ouro que a gente teve no Brasil, né, cara? Agora eu queria te fazer uma pergunta, Charlie. É o seguinte, na sua opinião,
O bodybuilding evoluiu ou regrediu? Bom, eu penso muito sobre isso o tempo todo, né? Eu não vou dizer nem que regrediu, porque na verdade não regrediu, mas também não evoluiu. Evoluiu muito por essa parte do business, pela parte assim da mídia, né? Só que eu acredito que existe um trabalho muito errado com essa mídia atual, né? Em vender uma coisa, um glamour, em vender uma glória para as pessoas, parecendo que é muito suave, muito fácil, entendeu? E que só depende de você fazer isso ou aquilo outro. E, querendo ou não, aumentou muito o número de seguidores, mas eu acredito que não realmente seguidores que leva esse esporte tão a sério, e sim seguidores que levam esse esporte como uma modinha, uma experiência. Você está entendendo? É igual eu te falei, antigamente os atletas eram realmente atletas. Eram os caras que competiam ano após ano e continuamente, assim, durante um período de 5, 10 anos. Eu lembro que quando a gente ia para os campeonatos brasileiros, os atletas que eram os mais, é, tipo assim, os mais famosos na época, a gente esperava um ano para ir ver esses caras no Campeonato Brasileiro. E assim, existia aquele challenge, aquela competição, porque, tipo assim, um era fã, por exemplo, do Hugo Faria, o outro do Wilson Santos, o outro do Marcelo Pelayo, o outro do, né, os caras que eram das antigas. E existia aquele desafio, aqueles duelos sadios, mas nós respeitávamos muito os autores do esporte dessa época, coisa que eu não vejo hoje mais. As pessoas hoje, os jovens, os que estão começando hoje, eles não respeitam mais os atletas que são os idealizadores do esporte, quem carregou o esporte nas costas. Esses caras que eu falei aqui são os caras que deveriam ter respeito, o respeito, a maioria dos que estão começando hoje, porque são os caras que fizeram história no bodybuilding. Foram os caras, foram os primeiros que hoje são esquecidos, ninguém sabe mais. Há 2 ou 3 semanas atrás, o Wilson Santos faleceu. Esse cara foi o cara mais fodido no bodybuilding na década de 90, no Brasil. Não tinha ninguém que batesse esse cara no físico, né? É um cara que, tipo assim, foi um bodybuilder que fez muita fama na época, muitos atletas foram inspirados nele, mas o cara aí, ó, morreu sozinho, entendeu? Não teve nem homenagem pro cara, a não ser a homenagem dos antigos que conheceu ele e que postavam. Mas cadê a galera jovem hoje que sabe a história desse atleta? Que sabe quem foi o Wilson Santos? Sabe quem foi Edson Prado? Sabe quem foi Enzo Perondino? Quem foi José Carlos dos Santos? O José Carlos dos Santos foi o cara que ganhou 8 campeonatos mundiais. Foi um dos primeiros atletas a ganhar campeonato mundial quando ninguém no Brasil ia para um campeonato mundial, o cara já estava lá ganhando campeonato mundial. Você está entendendo? Cadê os novos que se espelham nele? Entendeu? Hoje em dia é muita mídia. Os caras se espelham nos caras que estão aqui agora, que estão fazendo sucesso aqui, mas isso ainda não é base para ninguém. Os caras estão na mesma pegada, eles ainda estão subindo, escalando ainda a montanha. Eu quero ver você dar mérito
a quem escalou a montanha toda, entendeu? E chegou lá na vitória. Esses são os caras que não deveriam ser esquecidos. Assim como eu penso que na minha época, como atleta também, eu não fique esquecido. Como esses caras também, aposto que com você, que pensam dessa forma. E muitos ainda que estão na ativa ainda, se sentem frustrados. Por quê? Porque foram caras que fizeram história no bodybuilding, mas hoje em dia as pessoas não dão valor mais, olha para os caras como se eles não fossem nada, como se eles não tivessem significado nada. Você está entendendo? Eu acho que a gente tem que dar respeito a quem merece. Entendeu? E isso eu vejo que você faz só de você ter a iniciativa de ter procurado aí os atletas que são old school, que fizeram história no Brasil, reavivar isso, isso é importante. Isso é respeitoso, entendeu? Então, assim, Poxa, amigo, respondendo sua pergunta, eu não digo que o bodybuilder evoluiu. Eu digo que ele deu uma estagnada. Ele ficou muito assim, mimi. Ficou muito mídia social, mas crescimento como atleta no esporte, como uma modalidade que aperfeiçoa para o atleta, eu não vejo que melhorou. E não precisa ir muito longe. Você pega os atletas da década de 90, que competiam a Olímpia, e põe uhum, do lado dos caras que competem a Olímpia hoje. Os caras da década de 90 engolem todo mundo. Você está entendendo? Os top com 10 do certeza. Olímpia, na década de 90, engolia todos os top 10 do Olímpia hoje. Então, tipo assim, em algum momento aí a coisa deu uma estagnada e parou de produzir realmente atletas de condição. E começaram a construir atletas a nível de vamos dizer aí, ah, bom, Não dá você nem para entendeu? falar, né? Não dá nem para falar. Você entendeu? São mais Igual. forjados com substância do que a ferro. Na verdade, é isso. E o Entendi, problema cara. E uma disso, coisa também. Pode falar? e o problema disso tudo é o seguinte: os caras não conseguem manter. Ou É, eles mantêm tomando as mesmas quantidades, as mesmas quantidades de produto, ou se eles pararem, a coisa vai abaixo, entendeu? Que é diferente dos caras que realmente treinavam e forjavam o físico no treino, a ferro mesmo e tudo. É claro que usavam também substâncias e tudo, mas não era uma coisa tão exagerada como agora é. E os caras conseguiam manter físicos aí melhores, competindo vários anos, vários anos. Né? Então, assim, eu penso o seguinte, perdeu isso aí em algum período, mas assim, evolução mesmo, o bodybuilding não teve. legal, cara. Então, eu estava até conversando com o José Carlos sobre isso também, José Carlos dos Santos, na segunda-feira, sobre condicionamento. Você é um atleta também que sempre chega com condicionamento impecável, é uma das suas características. E o José Carlos Isso. também. E a gente Uhum. estava conversando sobre isso, a diferença do condicionamento dos atletas dos anos 90, 2000 para os atletas atuais. E se isso a nível de preparação mudou, o que está acontecendo. E eu queria saber a sua opinião e o que você atribui ao seu condicionamento ser sempre impecável nos campeonatos. Bom, o que eu posso perceber é o seguinte, que hoje em dia o pessoal não faz de forma nenhuma dieta como se fazia antigamente. Isso é fato, né? Hoje em dia existe muitas formas de fazer dieta e assim algumas pessoas se dão bem com esses tipos,
essas habilidades, né, em dieta e outras não, né? Na época, vamos supor, quando eu comecei e a gente realmente fazia dieta para uma competição, era dieta mesmo. Era ali, ó, 4 a 6 meses comendo limpo, sem uma gota de óleo e sem açúcar de nenhum tipo. A gente comia igual o homem das cavernas mesmo, era tudo cozido na água. Você está entendendo? E era clara de ovo, era frango, batata doce e arroz e só, e vegetais. Não tinha esse negócio de comidinha fit, de bolinho fit. Ah, eu posso comer isso, eu posso furar comendo um sanduíche, eu posso ir para churrascaria. Não existia isso. Ou você fazia dieta na alta e entrava na condição de chegar no campeonato seco, mas assim, na pele, com as fibras tudo aparecendo, ou você entrava e não fazia nada. Só ia lá só para desfilar. Entendeu? Então, tipo assim, eu lembro várias vezes eu fazendo preparação com o Sidney, com o Bicudo, e o Bicudo, ele pegava muito no meu pé com respeito à dieta, porque ele sabia que eu era uma pessoa que gostava muito de comer bem, mas comer bem assim, doce, essas coisas que não pode. Então, Aham. ele pegava no meu pé assim, absurdamente mesmo. Inclusive, a gente até brincava na época, porque ele, tipo assim, ele me treinava. Eu em plena dieta, fazendo dieta aí já 2 meses, 3 meses, naquela fome violenta. Às vezes ele me levava para me levava até um trailer desses de sanduíche, pedia um sanduíche grande e ficava me testando, chegando o sanduíche assim, ó, no meu nariz, pondo para me cheirar, para ver se eu ia fraquejar, entendeu? E ali ele sabia se eu realmente estava fazendo dieta ou se eu estava furando dieta. E outra coisa, Rafael, quando a gente fazia dieta, a gente viu uma evolução monstruosa, mês após mês no físico, entendeu? Não era essa evolução que você vê hoje, que é morosa, o cara demora para chegar naquele condicionamento. Você ali, ó, naquela dieta ferrada, com restrição mesmo ali, em 1 mês, 2 meses de dieta, você já estava quase pronto para subir, entendeu? A pele já estava fina. E quanto mais tempo a gente perdurava em dieta, mais fibrado você ficava e com melhor densidade e tamanho muscular você ficava. Então, tipo assim, eu vejo hoje que o pessoal faz dieta, até entra bem condicionado na, nas competições, mas não entram mais da forma assombrosa e assustadora que era naquela época. Eu lembro que os atletas que às vezes competiam campeonatos brasileiros, que já era o maior nível que nós tínhamos no Brasil, né, de competição, tinha uns atletas que entravam numa qualidade surpreendente, era até assombroso o nível de definição, de fibra muscular que você via aparecendo nos caras. E não era cara pequeno, não, cara. Era cara grande e seco, coisa que não se vê mais. Hoje em dia o cara tá grande, mas não tá seco, colado, colado. Às vezes o cara até mostra uma fibrinha, alguma coisa assim, entendeu? Mas nunca igual era naquela época. Naquela época era fibra de baixo até em cima, entendeu? Era uma coisa assustadora. Uma coisa assustadora. Quem ia ver assim, ó, pessoalmente, via aquilo, entendia que o cara tinha feito dieta. Era aquele cara que realmente chegava com a cara toda estado meio catavé, entendeu? Podia saber, o cara chegava todo agasalhado. Quando o cara tirava a roupa, sai de perto. Nego assombrava de tão riscado que o cara tava.
mas era porque fazia dieta, era 4, 6 meses de dieta ali, ó, na risca, sem furo, entendeu? Hoje não se faz mais isso. Verdade, cara. E a gente vê isso não só na dieta, mas a gente vê isso também nos treinos. Muita metodologia de treino, muita máquina que eu vejo com tecnologia demais até, talvez, e se perdendo cada vez mais a essência do esporte. Isso é duro, porque eu vejo que banalizou demais, né? Essa quantidade de criação de método de treino, que não sei o que lá, papapá. Particularmente, eu tenho meu método de treino que foi baseado no que eu fiz a vida inteira com o Sidney. O meu método de treino é o mesmo que a gente usou sempre a vida toda. Você foi um cara que treinou comigo e você também treina hoje com o Sidney. Você pode ver que a linha é a mesma. Você Sim, está entendendo? Porque é o que a gente fazia e é o que dava certo. E é o que dá certo até hoje. Não tem que ficar saindo disso. Você está entendendo? Então, o método de treino hoje que eu criei, que é o método CMS, foi o treino que eu aprendi com o Bicudo. Né? Ele foi a base para mim nisso. Foi tudo que ele me deu de conhecimento e que me trouxe de bagagem até hoje é o método CMS. É o que eu aprendi, é o que me fez ser campeão. E é o que eu uso. Entendeu? Graças ao mestre Bicudo, né? Ele que foi o cara que, né, me levou a isso. Então é o que dá certo, não dando muitas coisas, né? Eu vejo aí o pessoal criar tanta coisa, e hoje banalizou demais. É o cara minha, é o cara, sabe? E põe um pezinho ali, sabe? E, em vez de fazer o básico que dá certo bem feito, fica criando, fazendo malabarismo na musculação. Entendeu? Pega os caras aí, old school mesmo, lá da década de 70, da 60, vê se os caras faziam essas papagaiadas que hoje os outros fazem. Não faz. verdade. Verdade, Mas é. cara. E assim, eu sou a prova. Eu sou a Valeu, prova Bica. também, porque Grande aí ele abraço, tá na área Bica. aí. O meu Abraço, mestre, meu mestre. mestre Tamo tá junto. aí. Grande abraço, viu, Bica? Nosso Nós mestre. estamos, nós estamos falando aqui mal de você um pouquinho. Aqui, mas como eu tava falando, eu sou a prova, porque eu passei com o Charlinho, treinei com o Charlinho, treino com o Bicudo, tô com ele, não abro mão de estar com vocês. E assim, o método de trabalho é justamente o quê? Sempre exercícios básicos, o que sempre funciona, e usando basicamente ali os princípios de Wader, na intensidade devida, para o momento devido, e trabalhando sempre Exato, duro, né, no Charlinho? Tem outro caminho. exato. É isso mesmo, né? E isso é a base, né? Hoje em dia, o que, que acontece? O pessoal fica tentando fazer tanta coisa diferente para alcançar o mesmo objetivo e às vezes nada. Ou alcança muito pouco, né? Perto do que poderia ser. Isso aí, Beques, também te amo de coração, irmão. Deus te abençoe. Ô, Charlinho, e hoje você está na Inglaterra? Como é que estão seus planos? Tem vontade de voltar para o Brasil? Não tem? Como é que tá os planos do Charlinho aí? Tá, então hoje eu estou morando em Portugal, tá? Eu tava na Inglaterra até umas 3 semanas atrás, mas por causa dessa pandemia e tudo, ficou inviável continuar lá por níveis de custo. A Inglaterra é um país que é muito caro para se viver, né? Principalmente, assim, moradia. Então, assim, eu resolvi vir para Portugal por dois motivos. Um dos motivos é o clima, que é bem parecido com o Brasil. Outro, a qualidade de vida aqui é excelente e o custo de vida é bem baixo. Então, assim,
O que você aqui ganhando muito menos do que, por exemplo, o que eu ganhava na Inglaterra, eu consigo viver uma vida aqui muito melhor, assim, com muito mais qualidade, entendeu? Então, assim, como meu irmão também está morando aqui em Portugal, eu aproveitei e vim e estou me hospedando aqui com ele, né? Já comecei a fazer alguns trabalhos aqui. As academias aqui ainda não abriram, mas eu estou atendendo alguns alunos online mesmo. Faço treino online com alguns alunos, inclusive alunos meus mesmo que estão na Inglaterra e alguns que eu atendo aí em outras partes do mundo aí. Então, assim, como ninguém está podendo sair de casa, eu estou dando treino online em casa mesmo, né? E, por enquanto, está dando certo, está tudo bem, mas eu já tenho vários contatos aqui também. Logo, logo, já vou entrar em atividade com alguns donos de academia aqui e tudo. Mas, em julho, eu estou indo para o Brasil e Opa, eu estou com um projeto, né, aí com o Bicudo, da gente tá trabalhando aí vários cursos, workshop, tá? E nós vamos fazer um trabalho bem bacana aí. Tem vários cursos para a gente dar aí, com base na metodologia também de treino que a gente utiliza, né? A minha esposa também, a Mônica, vai estar aí também com uma metodologia de treino que ela criou para as mulheres, né? Que é trabalho de pernas e glúteo, basicamente. E nós vamos estar aí no Brasil aí, arrebentando aí, com várias propostas aí de cursos e workshop, né? Então, assim, logo, logo, vou estar aí com o Bicudo também, a gente vai estar desenvolvendo esse curso aí, fechando em várias cidades aí do Brasil, né? Em vários estados. bacana demais, cara. Muito legal. Ô Charlin, e dá uma dica para um atleta que esteja começando agora. Tem muita galera aí que é nova aqui na live também, que está chegando no esporte agora. E serve para mim também, com certeza. Uma dica que você daria para um atleta que está chegando agora no esporte. Bom, olha, uma dica que eu dou para o atleta que está chegando agora no esporte, a primeira coisa que eu acho que ele precisa trabalhar é o mindset, né? Na verdade, mudar a mentalidade dele para o que ele quer alcançar, para o que ele tem como objetivo no esporte. Mas eu te digo uma coisa, não vem para o esporte simplesmente por modinha, ou porque é uma coisa que é legal, ou uma coisa que todo mundo almeja também querer um pouquinho disso, né? Ou simplesmente por fama, mas venha realmente para fazer algo que seja duradouro e que vai trazer um legado para você, entendeu? Porque o que acontece muitos começam, mas não terminam e não continuam, entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que falta um pouco de consistência, né? E se você quer começar no esporte, procure realmente uma pessoa que vai ter condição de te ajudar a chegar lá. Porque também sozinho, dificilmente a gente consegue alguma coisa. Falta informação, falta instrução e muitas vezes falta motivação também. Né? E se você tem uma pessoa que te motiva, uma pessoa em que você se espelha, ou que você sabe que tem competência para te levar a um pódio, né? Cola nessa pessoa e faça a sua parte. Seja disciplinado, seja focado e, e, e tipo assim, e faça para você fazer um legado, para você ter um legado. Não faça simplesmente por fazer ou por modinha. Igual eu vejo grande parte hoje fazer para ter fama, entendeu? Isso não é brincadeira. Isso é uma coisa que você leva para o resto da sua vida, entendeu? Então, não significa que, por exemplo, para o resto da sua vida você também vai
continuar fazendo bodybuilding e talvez vai ser campeão todas as vezes. Não, mas você deve aprender com isso e fazer disso um estilo de vida para você, né? Com certeza você vai conseguir crescer muito em todos os sentidos da sua vida. Não só no esporte, mas também em tudo. Porque o bodybuilding, ele te dá disciplina, ele te dá respeito pelo que você faz e te ensina também a respeitar o que o outro também consegue fazer, né? E assim, dificilmente quem é atleta, disciplinado, dedicado, é uma pessoa que vai ser um derrotado, entendeu? Então, isso aí é um esporte que te ensina para a vida, te ensina a crescer para a vida, entendeu? Fica aí a minha dica para você também, Uma que aula está mais uma nesse vez. esporte, né? E que está crescendo, tem feito um bom trabalho. E eu sei que você começou a competir tem pouco tempo, mas você ainda tem uma carreira muito extensa ainda pela vida. Não faça bobagem, entendeu? Seja consistente e sólido no que você está fazendo e deixe os resultados virem, porque os resultados com certeza virão, entendeu? Obrigado, Charlinho. Uma honra, viu? Muito obrigado mesmo. Cara, e qual que são os seus planos agora para o esporte? Você tem algum objetivo ainda que você queira conquistar? Tá, então, eu digo o seguinte, como atleta, eu me realizei quando eu fui campeão Mister Universo. Porque, voltando lá atrás, quando eu decidi ser atleta de bodybuilder, a minha meta era chegar um dia a ser campeão mundial. Eu nem pensava em Mister Olímpia, porque era uma coisa muito distante para mim. Mas eu coloquei para mim uma meta. Um dia eu vou ser campeão mundial desse esporte. E quando eu fui campeão Mister Universo, esse desejo, essa realização chegou para mim. Depois disso, foram criadas novas metas, né? Eu ainda tenho o sonho de competir campeonatos profissionais na IFBB. Não sei ainda se eu vou chegar nesse nível, mas vou continuar batalhando e trabalhando para isso, né? Ai, Eu, Charlinho, eu e o Sidney ainda temos, eu e o Bicuda ainda temos planos ainda futuros que eu acho que ainda pode dar certo. E a show gente de vai bola. continuar fazendo esse trabalho aí. E com certeza eu creio que diante da supervisão dele eu vou conseguir, porque todas as vezes que eu treinei com ele e competi com ele, eu fui campeão. Algumas vezes Sem eu me dúvida. aventurei a fazer sozinho e levei tarrascada. Mas todas as competições que nós fizemos junto, eu fui campeão. E eu ainda pretendo ainda competir algum campeonato profissional na IFBB, na Pro Sensacional. League, né? Charlinho, infelizmente nosso tempo está acabando, a live vai encerrar aqui daqui 10 segundos. Eu te Tá. agradeço demais, Deus te abençoe, estou sempre na torcida por você e depois a gente faz outra live.